Bom, a escola de Munique, primeira coisa, a gente chama a escola de Munique por causa de um homem que foi professor na Universidade de Munique, que foi professor de vários outros canonistas famosos. Chama-se Klaus Mersdorf, tá? Klaus Mersdorf, escreve assim: M-O-R-S-M-O-R-S-D-O-R-F, com um trema em cima do primeiro O. Dorf, em alemão, quer dizer vila. Meurs deve ter alguma coisa a ver com mouro, com... a vila dos mouros, uma coisa assim. Klaus Mersdorf era padre e canonista da arquidiocese de Freising e Munique e professor de direito canônico na Universidade de Munique. Qual é a abordagem típica dele, que irá influenciar também outros canonistas, como, por exemplo, Antônio Rocco Varela, que é atual cardeal arcebispo de Madrid, Eugênio Corecco, já falecido, que foi bispo de Lugano, na Suíça, e outros canonistas desta mesma escola, esse mesmo pensamento. Qual é a ideia dele? Que é o seguinte: é analisar um pouco a natureza do relacionamento do fiel e também de dentro da igreja com o Evangelho e com Jesus Cristo, e mostrar que isto, na verdade, é algo que não é incompatível com o direito, não somente não é incompatível com o direito, como é exigido, né, que haja ali um relacionamento de direito. Então vejam só, vamos descrever essa realidade de ingresso na igreja. Como é que a gente começa a fazer parte da igreja? Como é que a igreja surgiu? A igreja surgiu porque Jesus Cristo é a palavra de Deus, que se fez carne, ele veio aqui, ele pregou o evangelho, as pessoas começaram a ter fé nele. Não foi assim que começou? Pois bem, é assim que começa também com todo mundo. Como é que se começa a ser cristão? Com o batismo. O batismo é o sacramento da fé, não é isso? E o que é ter fé em Jesus? Quando você se depara com a palavra de Jesus Cristo, você aceita aquela palavra como palavra de verdade, porque você tem fé. E isso significa que, de alguma forma, você, ao aceitar a palavra dele, começa a aceitar essa palavra que vincula você. Então, vamos primeiro entender o que é essa história de fé. Se o Padre Paulo vem aqui e diz uma coisa para vocês, vocês vão aceitar aquilo que o Padre Paulo diz se a minha argumentação for boa. Então, vocês vão aceitar aquilo que eu estou dizendo, né? Propter rationes, né? Dicte. Por causa das razões ditas, por causa das razões apresentadas. Mas não propter, sei lá o que, auctoritatem dicentium, né? Não por causa da autoridade daquelas pessoas que dizem, mas por causa das razões. Então a razão é a seguinte: eu vou argumento, digo, você aceita. Se você não aceita o argumento, muito bem. Se você não aceita o argumento, você não aceita a minha palavra. Mas esse não é um relacionamento de fé. O relacionamento de fé é um relacionamento em que você aceita o que a pessoa está dizendo, não por causa dos argumentos, mas por causa daquele que diz. São Pedro passou a noite inteira pescando. Ele era pescador e entendia do negócio. Não conseguiu pegar nada. Jesus prega,
o evangelho, sentado na barca de Pedro, depois diz, olha, vai um pouquinho mais para o fundo e joga a rede. Escuta aqui, Jesus, dá licença, durante a noite nós não apanhamos nada, não vai ser agora de dia que nós vamos apanhar. Mas, por causa de tua palavra, lançarei as redes. Não por causa das razões apresentadas, não por causa dos argumentos, mas por causa daquele que dizia. É Jesus quem diz, então eu vou aceitar. Porque é você. Então vejam, quando eu tenho fé na pessoa de Jesus Cristo, e a pessoa de Jesus Cristo é a palavra de Deus que se fez carne. Quando eu tenho fé na pessoa de Jesus Cristo, não é? É claro, eu não estou aqui fazendo toda uma investigação de como é que surge a fé, tá? Isso aqui é indiferente para nós. Como surge a fé, como é o fenômeno da fé, etc. Nós podemos estudar em dois aspectos. Nós podemos estudar isso enquanto teologia fundamental, não é? E podemos estudar isso também enquanto antropologia teológica, não é? Nós podemos estudar as virtudes cristãs, fé, esperança, caridade, ver como é que acontece a fé, ver como é que a pessoa reage, né? O que é que faz surgir a fé. Aí eu vou e vejo a graça de Deus que opera no coração, né? A graça preveniente, vejo também a abertura da pessoa, que existe também um ato de vontade da pessoa que se abre para a fé, vê as razões da credibilidade, que a credibilidade não é um salto totalmente no escuro, mas existem também razões que abrem a racionalidade humana, etc, etc, etc. Não é isto que me importa aqui. Não me importa como é que surge a fé. Eu só estou considerando que existe esse negócio chamado fé, ok? Porque senão vamos longe demais e não vamos chegar no direito canônico. Existe a fé. Quando uma pessoa tem fé, ela aceita Jesus Cristo como a verdade. Ele não é somente um cara que diz a verdade, ele é a verdade em pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ponto. Então, o que acontece? Qualquer coisa que Jesus me diga, se ele diz uma coisa e eu, por alguma razão, acho que aquilo não é verdade, das duas uma. Ou eu não entendi o que Jesus disse, ou então eu estou equivocado e eu preciso mudar minha opinião. Pelo simples fato de que ele disse. Mas não existe a hipótese de que ele está errado. Essa hipótese não existe para quem tem fé. Entenderam? Se você tem fé em Jesus Cristo, ele não pode errar. Se ele é a verdade. Então, o simples fato de você ter dado a sua fé, o seu consentimento de fé, o seu assentimento, de você dizer, eu creio, isto vincula você à pessoa de Jesus Cristo. Vejam que aqui nós estamos partindo de algo que é inquestionável pelo senhor protestante Rudolf Zohm. Zohm não pode negar a fé. Estão de acordo? Meusdorf está respondendo diretamente a Rudolf Zohm. Zohm não pode negar a fé, ele é luterano. Os luteranos põem uma ênfase incrível na fé, né? Sola fide, etc, etc. A fé é o ó do borogodó. Muito bem. Então, se a fé é o centro do negócio, vamos analisar o ato de fé. O ato de fé é um ato em que eu digo, com o pleno assentimento da minha vontade e do meu intelecto, eu digo, eu creio. Porque foi Jesus quem disse. Pergunto, isto me vincula à pessoa de Jesus Cristo ou não me vincula à pessoa de Jesus Cristo? Vincula, muito bem.
vínculo é uma categoria jurídica. Matou a cobra e mostrou o pau. Entendeu? Vínculo é uma categoria jurídica. Eu estou vinculado. Então, a partir do momento que eu me vinculei à pessoa de Jesus Cristo, eu sou sujeito de deveres para com Ele. Entenderam? Existe um relacionamento de direitos e deveres. Eu não posso, se eu creio na palavra de Jesus Cristo, eu não posso adulterar a sua palavra. Eu não posso modificá-la. Eu não posso pervertê-la. Eu não posso permitir que ela se perca. O meu relacionamento com a palavra de Jesus é um relacionamento que, por causa da fé, me vinculou. Mas não tem só a palavra de Jesus Cristo. Existe, por causa da realidade encarnatória, não é? Aqui damos a mão, a palmatória ao Bertrams, não é? Importante a realidade encarnatória. Essa palavra, ela se faz carne também numa realidade chamada sacramento. A palavra e o sacramento são duas realidades distintas, porém não completamente separadas. Sacramento é palavra. É palavra eficaz. E é palavra também em sinais materiais físicos, não é? As coisas significam, não é isso? Água derramada na cabeça de uma pessoa é palavra. Não é somente acompanhada de palavras. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aquilo significa, não é isso? É um sinal. A gente diz que sacramento é sinal. Ok? Então, significa. Nós temos os sacramentos. Agora a pergunta é a seguinte: o que são os sacramentos? A palavra humana, quando ela fala, muitas vezes ela somente explica. A palavra divina, ela nunca somente explica. Ela, quando fala, ela faz. Quando Deus diz fiat lux, a luz se faz. Hã? Deus pronuncia Yehi or, faça-se a luz, haja luz. E o próprio ato de dizer faz com que a coisa aconteça. O sacramento é uma palavra, é um sinal eficaz. Ele faz aquilo que está significando. Santo Agostinho fala de unir a palavra ao elemento, e aí eu tenho o sacramento, né? Mas é importante notar que essa distinção de Agostinho, né, ele fala de elemento. Ele já pegou o sinal e já dividiu ali no meio numa distinção. É válida, né? Mas só estou dizendo que quando eu digo que o sinal sacramental ele é material, né, é já ali no próprio, é o elemento imbuído do seu significado, né? Não é só a palavra que pronuncia, que é necessária também, mas é também um significado dentro do próprio gesto. O gesto significa as coisas. Quando eu imponho as mãos em alguém, isso significa alguma coisa. É uma palavra gestual, não é? Tá. E aí? O que é que a gente faz com isso? Bom,
se esta palavra de Jesus ela é eficaz, eu, ao me deixar batizar, eu estou de alguma forma, o sacramento me vincula? O que é o ato do batismo? O batismo é o sacramento da fé. É um sinal vinculante. Não é isso? Eu, quando me deixo batizar, eu estou assumindo. Quando eu professo a minha fé antes do batismo, não é? Eu digo assim: renuncias a Satanás? Renuncio. Crês em Deus Pai? Creio. O que é isso que eu estou fazendo? Eu não estou assumindo um compromisso, muito mais do que simplesmente um compromisso jurídico, não é evidente? É mais do que isso. Mas eu posso analisar esse ato, que não é só jurídico, é muito mais, mas eu posso fazer um recorte deste ato e analisar o aspecto jurídico deste ato e ver que ele é vinculante. Eu me deixo batizar, o batismo é o sacramento da fé, é a minha entrada na igreja como membro do corpo de Cristo, e isto me vincula, vínculo de comunhão. Eu devo, doravante, necessariamente manter a comunhão com a palavra e com o sacramento de Cristo. Então vejam que isso é um vínculo. Então essas duas realidades que são centrais na igreja, lembram-se que eu disse para vocês, nós não sabemos onde está a fronteira da igreja, mas nós sabemos onde está o seu centro. O centro está na Eucaristia e na palavra. Não é? Ou seja, no sacramento e na palavra. Muito bem, isso que é o centro da igreja. Essa realidade que é o próprio Cristo, que não é diferente do Cristo. Não é? A Eucaristia é o Cristo. A palavra é o Cristo. E a igreja também é o corpo de Cristo. Então essa realidade da Eucaristia que faz a igreja que faz a Eucaristia, não é? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma realidade que realiza, que faz vínculo jurídico. Qual era a objeção à qual nós gostaríamos de responder? A objeção qual era? Que a natureza do direito canônico é incompatível com a natureza do Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Rudolf Zohm seria capaz de negar que é intrínseco, é íncito, está dentro do Evangelho a fé, a conservação da palavra e a conservação do sacramento de Cristo? Como é que você vai conservar a palavra e o sacramento de Cristo sem vínculos jurídicos? Não é possível. Nós temos que saber que se eu assumir a palavra de Cristo como verdadeira, isto me vincula para o resto da minha vida e na minha vida toda, em todos os aspectos da minha vida. Ao me deixar batizar, eu me vinculei definitivamente, de forma irrevogável, com essa realidade. Ao participar da Eucaristia, eu me vinculei. Então, vejam só, aqui então nós temos esse primeiro aspecto que significa o quê? Uma análise de que Evangelho e direito canônico não só não são incompatíveis, como diz Rudolf Zohm, mas como se exigem mutuamente.
Entender? Se exigem mutuamente. Então, as coisas que as outras escolas de direito dizem, elas não são erradas. Entenderam? Quando eu digo que eu não optei pela escola de Navarra nesse aspecto aqui, eu não estou dizendo que Navarra está errada. Eu só estou dizendo que ela não é capaz de responder a isso da mesma forma eficaz e adequada que Rudolf Zomm foi capaz, que Klaus Mörsdorf foi capaz. Entenderam? Agora, vamos dar um passo a mais. Ao olhar para a palavra e para o sacramento, existe uma outra categoria que nós poderíamos aqui acrescentar, e aí já é a contribuição de outros autores da escola, né? Rudolf Zomm fez até aqui. Dali para frente, outros autores foram contribuindo para aumentar essa reflexão. O atual cardeal de Madrid, Antônio Rocco Varela, que foi aluno de Mörsdorf, não é? E depois tornou-se professor de direito canônico em Salamanca, depois tornou-se bispo, né, cardeal de Santiago de Compostela e agora cardeal de Madrid. Antônio Rocco Varela lembrou uma categoria canônica e eclesial importante chamada sucessão apostólica. Então, digamos assim, esquematicamente, você pode anotar aí e colocar Mörsdorf, palavra e sacramento. Essas duas palavrinhas, se você lembrar de Mörsdorf, você tem que lembrar de palavra e de sacramento e explicar como é que isso tem a ver com o direito canônico, tá? Ou seja, que é o fato de que a palavra e o sacramento me vinculam. Agora, quando você fala de Rocco Varela, você vai lembrar automaticamente da palavra sucessão apostólica. O que quer dizer sucessão apostólica? Quer dizer que os apóstolos de Jesus Cristo, não é? Creram, são as colunas da igreja, a nossa fé é a fé dos apóstolos, a palavra que nós pregamos é a palavra que os apóstolos pregaram, e os sacramentos que nós temos são os sacramentos que os apóstolos também tinham. Muito bem. Ora, é necessário nós nos mantermos em sucessão apostólica. Sucessão apostólica quer dizer o seguinte, que nós precisamos manter esta herança recebida. Nós temos uma herança recebida, portanto, isso é um compromisso. Aqui também existe um vínculo. O vínculo consiste nisso. Nós temos o dever, como cristãos, de manter a palavra que é pregada na igreja hoje como ainda sendo a palavra de Cristo, não outra palavra, não inventada por nós. Nós temos a obrigação de manter o sacramento que é celebrado na igreja hoje como sendo ainda o sacramento de Cristo, não outro sacramento. Então não existe esse negócio, eu quero a palavra, né, na América Latina hoje. Se não for no mundo inteiro sempre, gente, não adianta. Tá? Não é questão de América Latina hoje. É questão de o mundo inteiro sempre. Porque a palavra dos apóstolos é a palavra de sempre. É sucessão apostólica. Ou você se vincula a isto, ou você não crê na palavra de Jesus Cristo e no sacramento de Jesus Cristo. Existe essa necessidade, isso é um vínculo canônico. Isto é gerador de direito canônico, gente. E não somente isto é exigido pelo próprio Evangelho.
Jesus não veio a esse mundo pregar o evangelho para que ele se perdesse na primeira geração cristã. O Filho de Deus vem ao mundo, se encarna e não dá nenhuma assistência espiritual da graça do Espírito Santo para os que vêm depois dele, de tal forma que hoje nós estamos em alto mar, se vira nego, entendeu? Você tem que agora ir diretamente com Deus para saber o que é que Deus quis dizer. Bom, então para que Deus teve esse trabalhão? Eu estou simplificando aqui o argumento, né? Mas para que Deus teve esse trabalhão de vir aqui se fazer homem, morrer na cruz, para a gente depois ter que se virar sozinho com o Espírito Santo? Hein? Me explica. Para quê? Ad quid perditio ec? Para que esse gasto? Para que Deus jogou fora tanto esforço, né? Ora, se Deus veio para deixar uma palavra e um sacramento, veio para deixar toda uma economia, né, do Novo Testamento. A economia do Novo Testamento, estão entendendo essa expressão teológica? Economia é aquilo que Deus faz para salvar a humanidade, não é isso? Então existe todo um jeito de Deus agir através do seu Filho Jesus Cristo. Nós temos a palavra e o sacramento de Jesus Cristo. Nós precisamos o mínimo que um cristão, não é só de um bispo, isso não é obrigação de bispo, não é obrigação de padre somente, não é obrigação do Papa somente, mas é obrigação de todo cristão. É obrigação de todo cristão manter a sucessão apostólica. Porque também é importante que a gente saia dessa mentalidadezinha mesquinha de que dentro da igreja existem os fiscais, né? Como se houvesse o professor na sala de aula responsável por manter a disciplina e os meninos, a gurizadinha, a molecada, tão logo o professor vira as costas, está aprontando, subindo em cima das cadeiras, se pendurando no ventilador, né? Fazendo e acontecendo. Bom, gente, isso é uma mentalidade de moleque, mas não é a mentalidade de cristão dentro da igreja. Os bispos, o Papa, os bispos e os padres não são a força policial da igreja, que tem que manter todos os cristãos disciplinados, comportadinhos, como se aqui fosse um regime totalitário e nós tivéssemos a polícia secreta, né? Que agora precisa se manter informada, né? O serviço de inteligência. Não é nada disso. O compromisso de manter a palavra e o sacramento é um compromisso de todo cristão. É claro que existe autoridade dentro da igreja, existem os papas, os bispos e os padres. Mas é compromisso de todo cristão fazer com que essa palavra e esse sacramento não se adulterem. Todo cristão é vinculado com isso. Tanto que todo domingo a gente se levanta e diz: creio na igreja católica apostólica. Se eu creio na igreja apostólica, quer dizer que todo domingo eu estou ali me levantando e aderindo à igreja apostólica. E dizendo: olha o meu compromisso de manter a igreja apostólica. Olha o meu compromisso de dizer que essa fé é fé apostólica. Tá? Então, a sucessão apostólica é um vínculo jurídico. É uma realidade que me vincula juridicamente. Então não se trata aqui, não é de dizer: a igreja, né, não tem problema nenhum, nós vivemos aqui inspirados pelo Espírito Santo, o Espírito sopra onde quer, cada um faz o que quiser. Acho que não é assim que funciona. Não é assim que funciona nem na igreja luterana do Sr. Rudolf Zohm. Terceira categoria, vamos acrescentando as coisas, né? Rocco Varela, sucessão apostólica. Tem um outro senhor chamado Eugênio Corecco. Ele é suíço, não é?
de língua italiana, morreu bastante novo, coitado, por um câncer. Foi bispo de Lugano, na Suíça. E quando você ouve o nome Eugênio Corecco, imediatamente a palavra que vem na sua cabeça é comunhão. Tá? Se Meursdorf, você pensa palavra e sacramento. Rocco Varela, você pensa sucessão apostólica. Eugênio Corecco, você pensa imediatamente comunhão. Ou seja, a categoria da comunhão é também uma categoria ligada ao Evangelho, não é? A natureza do Evangelho. Quando eu aceito o Evangelho com a fé, eu entro em comunhão com Deus, entro em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, e é o dever de todos os fiéis, portanto, vínculo jurídico, manter-se na comunhão. Eu devo me manter na comunhão. Agora, cuidado, que hoje em dia a palavra comunhão, ela é usada para muita coisa, não é? Se você pega a palavra comunhão, a categoria de comunhão, e você desassocia daquilo que nós dissemos até agora, que é a contribuição de Meursdorf e de Rocco Varela, aí o negócio fica problemático. Isso quer dizer o seguinte, é comunhão? Sim, comunhão dentro da sucessão apostólica. Porque às vezes a palavra comunhão é usada como sendo justificativa para as veleidades de algum déspota dentro da igreja, não é? O cara tem o cargo episcopal, é cardeal, é sei lá o que, ele é importante dentro da igreja, e ele quer manter todo mundo vinculado a ele, todo mundo obediente, e você tem que ter comunhão com ele e fazer o que ele quer. Só que ninguém cobra desse animal o fato de que ele tem que ter comunhão com os apóstolos, né? Entenderam? A comunhão tem que ser entendida dentro da sucessão apostólica. Não é só comunhão, porque senão você fica nessa coisa, é comunhão na América Latina hoje, né? Aconteceu no Brasil várias vezes. Você vê, por exemplo, Dom Eugênio Salles. Dom Eugênio Salles, todas as vezes que aqui no Brasil ele tentava implantar alguma coisa com o mandato da Santa Sé, porque o Papa estava mandando, porque o Papa estava pedindo, porque a tradição da igreja, etc, etc, vinha algum engraçadinho dizendo que ele estava rompendo com a comunhão com a CNBB. Mas era Dom Eugênio Salles que estava rompendo a comunhão com a CNBB? Ou era a CNBB que estava fora da comunhão? Entende? Eu me lembro, por exemplo, na campanha da Fraternidade sobre o Negro, não é? Que a campanha da Fraternidade sobre o Negro foi toda ela montada em cima do racismo da consciência negra, porque vocês sabem que essa história de consciência negra é simplesmente uma artimanha de luta de classes, né? Ou seja, a coisa é o seguinte, eles não interessa para eles os negros não têm interesse nenhum. O que interessa é implantar a revolta, o ódio. Por quê? Porque você tendo pressão nessas essas classes oprimidas, então você pega a cultura negra, você pega as mulheres, você pega os homossexuais, você pega os índios, etc, etc. Essas categorias, você implanta a revolta, porque aí você precisa de gasolina para fazer uma luta de classes. Então o que interessa para eles não é comunhão, não é perdão, não é reconciliação, porque tudo isso são coisas ruins. Se você não tiver revolta, você não vai ter capacidade de derrubar o sistema. Então o que eles querem é fazer com que as pessoas tenham revolta. Ponto.
Então toda a campanha da fraternidade foi montada em cima desta revolta. Isso no final da década de 80. Dom Eugênio Salles o que fez? Aceitou o tema da campanha da fraternidade, que era o negro, só que não aceitou os manuais da CNBB, não aceitou os cantos da CNBB e não aceitou nada do material que vinha de Brasília. Ele fez um material para ele, para a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Pronto. Aí pronto, foi acusado de que ele estava rompendo com a comunhão. Agora, ninguém se pergunta se a CNBB não tinha rompido com a comunhão ao aceitar uma cachorrada daquela. Ao pegar um manual marxista e implantar dentro da igreja. Quem que está rompendo com a comunhão? São Pedro Apóstolo andava com a boina de Che Guevara, por acaso? Quem que rompeu com a comunhão? São Paulo usava Rastafari? Acho que não. Quem que estava rompendo com a comunhão? Entendem? Então, quando a gente fala de comunhão, nós temos que nos lembrar sempre da categoria de sucessão apostólica, porque senão essa categoria de comunhão se presta a muita coisa. No entanto, a categoria de comunhão era importante. Não estou negando a comunhão. Só estou dizendo, cuidado quando você isola uma dessas categorias, ela se torna complicada, tá? Então não isolar, mas compreender a comunhão na sucessão apostólica, ou seja, a comunhão, a igreja, nós hoje temos que ter comunhão entre nós, mas temos que ter também com aqueles que vieram antes de nós. Nós somos católicos, não vamos ter comunhão com o Papa Pio XII, Pio XI, só porque eles eram pré-conciliares? Entenderam? Não, gente. O Concílio Vaticano II, se o Concílio Vaticano II tem alguma validade dentro da igreja, a validade que ele tem, ela existe enquanto ele estiver em comunhão com os 20 concílios que o precederam. Se você pegar o Concílio Vaticano II e interpretar como ruptura, se você pega o Vaticano II e diz, olha, antes do concílio era assim, agora é de outro jeito, agora nós estamos na nova igreja, novo jeito de sermos igreja. Não, não tem esse negócio não, gente. Ou é a igreja de Cristo, ou então já não é mais nem igreja. Não tem duas. Não tem eclesiogênese do senhor Leonardo Boff. Vamos fazer uma nova igreja. Não. Existe o dever de todo cristão de preservar a única igreja de Cristo. Então, vejam que o direito canônico ele é necessário. É exatamente por esta alergia ao direito canônico que os nossos irmãozinhos evangélicos estão na baderna na qual eles se encontram. Porque a coisa chama-se baderna. Um pastor briga com outro e já funda uma igreja. Aí você fica no reino do subjetivo, né? Porque o Espírito Santo iluminou. Mas quem garante que é o Espírito Santo e não é o espírito de porco? Né? Então nós temos que ter algum critério objetivo. E o critério objetivo que nós temos é a sucessão apostólica. Ok? Então, se não houver esse tipo de vínculo, também não é possível levar para frente. Então, vejam só como tudo isso também é vínculo.